Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam convosco. Estamos de volta para mais um culto coletivo, hoje quinta-feira, dia 22/10 de 2020. Nesse mês de outubro já estamos quase na etapa final também desse mês. Quero pedir a Deus nesse instante que nos ajude nesse culto que vamos apresentá-lo através de Jesus. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e Pai, te peço graça e misericórdia. Ajude-nos a prestar-te um culto que glorifique o teu nome por intermédio de Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio de fazermos isto através de Jesus. Honra, glória e adoração sejam dadas a ti nesta noite, por meio de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu quero pedir a todos vocês que se organizem em oração, e a igreja deve viver essa proposta de oração. Orar é um mandamento bíblico. Jesus ensinou aos apóstolos, ensinou aos discípulos. A igreja primitiva tinha uma prática extraordinária de oração em meio às lutas e às perseguições. A igreja precisa orar. Dias bons, dias difíceis, a igreja conclamada pela palavra orar. Precisamos orar para que Deus use todo esse momento, todo esse momento da história, para glorificar o seu nome através de seus filhos. Quero pedir oração pela a estrutura de som, a estrutura de gravação. A gente está quase na etapa final. Em poucos dias, poucos dias, nós já estaremos ao vivo com os irmãos presencialmente. Então, peço a vocês que orem, peçam a Deus também pela vida uns dos outros. Ao mesmo tempo, quero lembrar a vocês, aqui, tanto os encontros das terças presenciais, segue aqui imagens do encontro da última terça-feira, e imagem também do encontro do dia 18 de Camaçandi. Dia 20, terça-feira, encontro presencial, e também do encontro presencial no dia 18, último domingo, em Camaçandi. Eu quero pedir aos meus amados irmãos que então já se organizem para isso. Orem, e os que podem vir para os cultos presenciais às terças-feiras, não devem esquivar-se. Se você não está naquele quadro de acima de 60, abaixo de 12 e não está com sintoma, venha para a igreja. Às terças-feiras aqui nos cultos nós já estamos presencialmente, tá certo? É importante você já louvar a Deus nos ministérios. Quero colher um ensejo e pedir que os irmãos continuem desenvolvendo no grupo de WhatsApp, está lá, a leitura bíblica, relógio de oração, também a proposta de a gente encorajar uns aos outros via chamada de vídeo. É muito importante já fazermos isto para a glória do Senhor nosso Deus. Também, nesse instante, nós vamos encorajar os meus amados irmãos. Alguns aqui, entre eles, vão aparecer agora aqui. A gente quer pontuar, pedindo a Deus que fortaleça e orem por esses irmãos. Nós temos Pedro, Milka, João, nós temos Dora lá de Santo Antônio, neta da irmã Maria. Nós temos também Miriam, Jéssica, Jefinho e Jennifer. Nós temos a irmã Delícia. A irmã Delícia, inclusive, está na lista de oração. Ela está passando por uma luta na área de enfermidade. Pastor Eliabe e também Fabiana, esposa lá na Paraíba, são a irmã e cunhada de Elisama, e meu cunhado, pastor Eliabe também. Temos Keren, que mora aqui pertinho da igreja, nosso irmão Beto, nossa irmã Diva. Um forte abraço, um encorajamento no Senhor a todos esses irmãos. Quero também lembrar aqui do Jorge, da Kelly, Ney, Gelselma, Saulo e Julinha, nossa irmã Júlia. Deus fortaleça, e ao mesmo tempo mandar um forte abraço aí para todos os familiares do irmão Ney, lá em Salinas, que também cultuam conosco e sempre que podem estão presentes no chat. Temos também nossa irmã Terezinha Silvia e o esposo, que moram perto de Zulede. Nossa irmã Grossa é a nossa irmã Maria, a mãe de Banha, aqui pertinho da padaria. E também Almi e Rosa. Um forte abraço em todos esses irmãos. Quero, nesse exato momento, colocar aqui nossas orações pelos enfermos e também pelos familiares deles.
alguns tiveram entes queridos, então temos aqui essa relação. Hoje eu quero acrescentar, na verdade, fez a cirurgia ontem, a mãe de Eli Nelson, que, na verdade, é a sogra de Fabilene, Dona Clemilda. Ela caiu, quebrou o fêmur, fez uma cirurgia ontem no Hospital Regional em Santo Antônio de Jesus. Vamos orar por ela, por Dona Clemilda, e aí os outros irmãos aqui, a gente coloca aqui Gilmar e família, os demais que estão aqui na relação, na tela compartilhada com os meus amados irmãos. Que Deus abençoe e fortaleça todos esses irmãos. Para esta oração agora, eu quero convidar os irmãos Carlos e Maíse. Maíse e Carlos vão orar, aí acompanhado da irmã Maíse, por esses enfermos e seus familiares. Vamos ouvi-los. Graças e paz, meus irmãos. Vamos orar pela família. Querido Deus eterno Pai, te peço, Senhor, que nesse momento, ó Pai, o Senhor, ó Deus, venha tocando no coração daquelas famílias, Deus. Que nesse momento, ó Deus, passe por uma situação tão complicada, Deus. Senhor Deus, eu quero orar pelos familiares da nossa igreja, ó Pai, para que o Senhor, Deus eterno, venha estar confortando os corações deles, ó Pai. Que o Senhor, Deus, venha estar, ó Deus, cuidando dessas famílias, ó Deus. Senhor Deus, também, ó Deus, quero orar pelos enfermos, ó Deus, os filhos das tuas igrejas, ó Deus, que nesse momento ele está passando por uma situação tão complicada, Pai, mas que o Senhor, ó Deus, é o provedor de tudo, ó Deus. O Senhor, ó Deus, vai dar, ó Deus, a saúde, ó Deus, a paz no coração dessas famílias, ó Deus. Senhor Deus, também quero, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pelo esse momento, ó Deus, de poder, ó Deus, estar louvando e agradecendo o seu nome, ó Pai. Senhor Deus, ó Deus, também, nesse momento, o Senhor Deus, venha estar tocando nos corações, ó Deus, daquelas pessoas, Deus, que estão, ó Deus, está tão distante de ti, Deus, mas que nesse momento, Senhor Deus, venha estar cuidando do coração delas, para que elas venham voltar para ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor Deus, quero que, ó Deus, nesse momento, Senhor Deus, venha estar confortando, ó Deus, aquelas pessoas, ó Pai, que estão na rua, ó Deus, nesse frio, ó Deus, e, ó Deus, que eu venha estar livrando elas de todo o mal, ó Pai. Senhor Deus, também, ó Deus, quero orar pelas pessoas, ó Pai, que estão distantes dos seus familiares, ó Deus, daqueles que são crentes no Senhor, Deus, mas que nesse momento eu gostaria tanto, Deus, de estar próximo, Deus, para compartilhar, Deus, a tua palavra, Deus. Senhor Deus, quero te agradecer por esse momento tão bom, Deus, de poder regozijar da tua palavra, Deus, buscar sabedoria cada dia mais, ó Pai, e poder entender de ti cada dia mais, ó Deus. Senhor, eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém. Muito obrigado, meu irmão Carlos, minha irmã Maísa, um forte abraço no coração de vocês. Temos os aniversariantes da semana, alguns que completaram de 18 para cá, mas hoje eu vou apresentar apenas a partir da data do dia 21. No dia 21, José Alberto. José Alberto fez ontem, quarta-feira. No dia 23, nossa irmã Maia Lavínia é a filha de Aline e de Robson. Então vamos orar, pedir a Deus por esses irmãos. Nosso irmão Genilson, ele vai apresentar a Deus a vida desses irmãos em Cristo. Vamos acompanhá-lo em oração. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar. Amado Deus, grandioso, bondoso, ilustríssimo Senhor e Salvador, nós reconhecemos a Tua grandeza porque o Senhor existe sobre nós e o Senhor é grande para conosco. Deus, obrigado pela vida de cada um desses irmãos, obrigado por eles existirem aqui conosco, estarem aqui conosco, e pedimos ao Senhor que o auxílio do Teu Espírito Santo para encorajá-los a viver a fé cristã, a comunhão e a vida plena, alicerçada na palavra do Senhor. Amém. Que o Senhor controle o seu ser, a sua vida, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Genilson. Deus em Cristo também te abençoe. Nós temos aqui alguns irmãos que nos visitaram no canal no último domingo, e temos aqui a Auristela Cidreira, temos Mateus Blader, temos Nanda, que esteve conosco no último domingo, Ana Lúcia Conceição, nossa irmã Líbna Miranda, também nossa irmã Alfa Cidreira. Alfa e nossa irmã Auristela são irmãs, são parentes, não sei se são irmãs, são parentes também da irmã Consa. Temos a Laíse Santos, a irmã Ivanilde, que congregou conosco, e a Aline, que estão agora na PIB de Jequié. E temos a Sandra Regina. Sandra Regina
é também uma irmã que já congregou conosco, está voltando aqui para a cidade. Essa Sandra, ela é a filha da nossa irmã Regina. Um forte abraço aí para todos esses nossos amados irmãos que nos visitam. Deus fortaleça e encoraje. No chat agora, quero pedir ao Ministério de Recepção que dê as boas-vindas. Você também dê agora as boas-vindas para esses irmãos e para todos que estão visitando a gente também agora, nesse exato momento do culto. Deus fortaleça a todos vocês. Vamos para o nosso tema de Visa de Missões. Nós estamos na campanha de missões estaduais. O tema é Eu Creio. Por que eu creio? Esse tema está ligado a Marcos 9:23. E Marcos 9:23 disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Quando Jesus está apresentando o seu ministério terreno, e ele está fazendo sinais, prodígios, para autenticar que ele era o enviado de Deus, e em determinado momento, nesse texto, ele restaurando uma pessoa, ele mostra que tudo é possível ao que crê que Jesus é o enviado de Deus. Precisamos crer nisso e estamos difundindo esse projeto da campanha de missões estaduais em todo o estado da Bahia. Convocamos todos os ministérios, homens, mulheres, Ministério de Mensageiro Infantil, o Ministério também de Embaixadores do Rei, para nesse momento a gente se unir para a oferta missionária. A congregação em Camaçandi já está também toda aí bem envolvida. Deus seja louvado. Então, um abraço até para os irmãos aí de Camaçandi, todos os que estão também lá em Aratuípe, se organizam já para a campanha de missões. Marcelo vai orar nesse instante pelo esse projeto missionário, família dos missionários, pelos missionários não só na Bahia, no Brasil, no mundo, aqueles que estão sendo perseguidos agora por causa da fidelidade à palavra. Vamos interceder a Deus por esses irmãos, por essas irmãs, por esses ministérios que proclamam a palavra de Deus, onde nós não podemos fisicamente ir, mas contribuir para que outros possam ali estar. Vamos ouvir Marcelo em oração por esse ministério. Graças e paz, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai de infinita graça, nós aqui, Senhor, te agradecemos, Pai, pelo fortalecimento que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, Amém. pela capacitação que o Senhor tem proporcionado aos teus servos. Te agradecemos, Senhor, pela sabedoria, pelo entendimento que o Senhor tem dado aos crentes sobre a Tua palavra e sobre a Tua vontade, Senhor. Amém, Senhor. E te agradecemos também, Pai, porque o Senhor tem nos encorajado a fazer a Sua vontade, a cumprir o Teu chamado, as Tuas ordenanças. Amém. E entregamos e intercedemos aqui pelas vidas destes Teus servos que se encontram no campo missionário. Tanto os Teus servos como as suas famílias também. Nós pedimos ao Senhor encorajamento a eles, pois sabemos que a jornada é árdua, é complicada, mas é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor quem nos sustenta para fazer a Tua vontade. Te Amém. pedimos, Senhor, por eles, que o Senhor possa fortalecê-los na fé, na obediência, na perseverança, fortalecendo eles nos momentos, sobretudo nos momentos em que eles se sentirem fracos, se sentirem sozinhos. Nós sabemos e temos a certeza que nós nunca estamos sozinhos, Verdade, pois Deus. o Pai, Filho e Espírito Santo estão conosco a todo momento, assim como a promessa que o Senhor nos fez, Amém. de que até o fim dos tempos nós nunca estaríamos sozinhos. Verdade. Como assim nós cremos e assim nós sentimos a Tua presença conosco, Pai. Amém. Intercedemos por estes Teus servos missionários, pedimos ao Senhor que os ajude a cumprir a missão, que ajude também, Senhor, a cativar os corações dos cristãos para contribuírem para a obra missionária, para Amém. manter os Teus servos no campo, assim como também as suas famílias. Te pedimos e agradecemos também pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de conversar contigo, de abrir o nosso coração. Amém. E pedimos também, Senhor, que nos encoraje a sermos missionários onde nós estamos, Pai. Na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, que nós possamos carregar e transmitir a palavra do Senhor a todos aqueles que abrirem também os seus corações para recebê-lo, Pai. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, intercedemos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Marcelo. Nós vamos prosseguir, queridos, adorando o nome do nosso Deus
engrandecendo o nome do nosso Deus com a liturgia chamada adoração, proclamação, também a dedicação e buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Quero lhe convidar então agora a estar atento, a não fazer nada agora a não ser cultuar a Deus e estar com a Bíblia, momento de orar, momento de cantar. Participe do culto. Estamos no culto online, não estamos assistindo a minissérie de TV. Agora prestamos atenção naquilo que Deus nos fala por meio das orações, da palavra, dos cânticos e dirigimos-nos a Ele. Ele está recebendo louvor. Faça isso agora de todo o coração ao Senhor. Nós vamos ser conduzidos nessa hora pelo nosso irmão Genilson e David também nesse processo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar a cultuar ao Senhor nesse momento com a chamada adoração. E para isso nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Marcos, no capítulo 1, os versículos 14 e 15. É o texto que nós vamos ler. Atente para a sua Bíblia nesse momento e vamos fazer a leitura bíblica do texto. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Queridos, acreditemos nesse evangelho que a palavra de Deus nos ensina e sirvamos a Deus com alegria, com fidelidade e com integridade. Vamos orar, confessando os nossos pecados e nossas culpas diante do Senhor. Amado Deus e Pai, soberano e eterno Senhor e Salvador, nós declaramos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu poder, as Tuas verdades. Por isso, dizemos ao Senhor que somos falhos e pecadores e pedimos perdão ao Senhor pelas nossas culpas e pelos nossos pecados cometidos diante de Ti. Confessamos que temos errado contra Ti. Por isso, pedimos o perdão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A chamada adoração, a leitura bíblica é João, capítulo 4, versículo 24. Você pode também acompanhar comigo aí na sua Bíblia. E vamos ler. Diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Jesus Cristo está conosco e nós servimos a Ele, adorando e bendizendo o seu nome. Por isso vamos cantar ao Senhor um cântico com o ministério de louvor. Este é o momento de nós continuarmos entregando ao Senhor nosso louvor e a nossa adoração, desta feita com nossas vozes. E vamos louvar ao Senhor porque Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele foi sacrificado em nosso lugar para o perdão e remissão dos nossos pecados. Louvemos ao Senhor com este cântico de adoração, bem mais que tudo. Louvemos ao Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim.
Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, entendendo a chamada à dedicação. Vamos ter um momento de oração, agradecendo a Deus pela sua fidelidade sobre as nossas vidas, pela fidelidade dos irmãos que têm contribuído na casa do Senhor, tanto com dízimos, ofertas e alimentação social. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, honramos ao Teu santo e poderoso nome, elevamos nossas vozes ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é nosso Deus. Te louvo, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Obrigado, Deus, pela fidelidade de cada um de Teus servos que tem contribuído para a casa do Senhor, tanto com dízimos, ofertas e alimentos para a ação social. Obrigado pela vida de Teus servos, ó Pai. Obrigado pela fidelidade e o entendimento de cada um deles que tem vivido a Tua palavra, ó Pai. E obrigado também, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade no meio do Teu povo. Assim, meu Pai, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento, outro momento, na verdade, de oração. A gente vai ter dois momentos que vou pedir, no primeiro momento, ao irmão Genilson, que possa estar orando a Deus, pedindo que a igreja de Cristo fique em unidade, né, no corpo de Cristo. E o segundo momento eu vou estar orando pela maturidade da igreja, tá certo? O Genilson vai estar orando pela unidade do corpo e eu pela maturidade no corpo de Cristo. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos o Teu nome, porque o Senhor é Deus em nossas vidas e assim Te exaltamos. Em Deus. Por isso, Pai nosso, nós pedimos ao Senhor uma força espiritual para a Tua igreja, para viver em unidade, para viver em harmonia. Acrescenta, fortalece, Sim, Deus. encoraja e nos motiva Sim, a Pai. amar mais uns aos outros e vivermos em comunhão sincera contigo, como a Tua palavra ensina. Sim, Deus. Como a igreja do primeiro século, que tinha tudo em comum, e eles viviam unidos e reunidos, celebrando, glorificando o Teu nome e bendizendo a Ti. Verdade, Que a Deus. gente possa viver alegres, felizes e satisfeitos, vivendo, obedecendo, honrando a Tua palavra e caminhando na direção do Teu reino, da glória vindoura, no dia em que Teu Filho voltar para nos levar para os céus. Amém. Sim, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos ouve. Pedimos essa graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Eu vou estar orando agora pela maturidade da igreja. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Pai, elevamos a nossa voz ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, pedindo a Deus que o Senhor continue amadurecendo em cada mente o coração de Teus filhos e filhas, a entender o propósito do Senhor na vida deles, Senhor Pai. Nos ajuda a viver os princípios da Tua palavra, que a cada dia a gente venha buscar viver os Teus princípios, ó Deus, entendendo que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Que a gente venha ter o desejo e a vontade de fazer a Tua vontade, Pai. Que a gente venha ter o desejo e a vontade de viver os Teus princípios, de estar cada dia mais em comunhão contigo. Que a gente não permita que o pecado nos afaste do Senhor, mas que o Teu Santo Espírito faça
constantemente parte de nossas vidas. Pai, nos conduza, nos oriente a cada dia. Entendendo o mesmo propósito da unidade da igreja, como o teu servo orou, vamos também entender a questão da maturidade do povo de Deus também. Que o Senhor nos ajude a ser crentes maduros, que glorifique e exalte o teu santo e poderoso nome. Assim te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos à chamada proclamação da palavra. E o texto bíblico para esse entendimento é Salmos, capítulo 119, versículo 40, que vai dizer assim: anseio por teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Quem tiver esse entendimento, quem está com ouvidos abertos, o coração aberto, a ouvir a palavra do Senhor. Muito obrigado, irmão David. Nós vamos prosseguir adorando o nosso Deus pela proclamação de sua palavra. Hoje nós vamos continuar estudando o segundo capítulo da carta aos Efésios, entendendo assim a proposta de Deus nessa sequência bíblica do que Deus fez por meio de Jesus Cristo ao homem perdido em seu estado deplorável de pecado. Vamos entender isso lendo o texto, Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 22. Abra o texto bíblico agora, deixe o texto aberto e acompanhe comigo. A partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que, no passado, vós, gentios, por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Verso 13, esse verso 13 é a chave nesse texto. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubou a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Verso 17, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, em Cristo, nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esta é a palavra de Deus. Vamos juntos dizer aí pelo chat, esta é a palavra de Deus. Temos consciência que esse texto é sagrado. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo e nos conduzirá a Cristo, nosso supremo pastor, o nosso Cordeiro que nos conciliou com o Pai quando afastados estávamos em nossos pecados. Vamos orar. Santo Deus, rogamos a tua graça bendita sobre nossos corações nessa noite. Ajude-nos a entendermos tua voz, teus fundamentos, teus princípios. Glorificado seja o Senhor, porque quando o Senhor em Cristo nos reconciliou, tudo isso é para o louvor da tua glória. Temos convicção dessa verdade, dessa grande revelação em tuas Escrituras. Teu nome seja exaltado através de Cristo agora, por meio da exposição de tua palavra. Amém. Meus queridos,
O texto ele começa com a palavra portanto. Veja que o verso 11, ele faz imediatamente uma conexão. Aqui nós temos uma conjunção aditiva. Na verdade, portanto, é o mesmo que por esse motivo, ou por esta causa. Paulo, então, está chamando a atenção dos crentes em Éfeso, para quem ele escreve essa carta, mostrando agora como, de fato, quando eles estavam no seu estado deplorável, afastado de Deus, como nós vimos na semana passada, de fato, quando eles estavam, nós estávamos, ele mostrando aí, mortos em delitos e pecados, Cristo, ele nos deu vida, nos reconciliando com Deus, nos fazendo assentar nas regiões celestiais. E, ao mesmo tempo, conforme o verso 10 nos ensina, antes, então, quando estávamos em nossos delitos e pecados, Deus em Cristo nos formou um povo agora criado à sua imagem, através de Jesus Cristo. Olha o verso 10, capítulo 2, verso 10. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo, ou seja, Deus em Cristo está fazendo de nós uma nova criação. Paulo, inclusive, traz esse aspecto, quando ele ensina-nos dizendo lá na primeira carta aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo nos faz feituras de Deus, criação de Deus para as boas obras. É bom salientar que aqui a ideia de boas obras não é ação social. Boas obras é o que Cristo fez na cruz para redimir. Aqui diz respeito à obra salvífica, à obra de salvação. E quando Ele nos salvou, quando Ele nos fez criação de Deus, previamente, olha o verso 10, previamente preparadas para Deus, para que andássemos nelas. Deus nos salvou para que vivêssemos plenamente o seu propósito de vida em Cristo, como criados novos, feitos filhos de Deus, a sua imagem, a sua semelhança, perdidas lá no Éden por causa do pecado. Quando em Cristo nós nos aproximamos de Deus, nós somos reconciliados. E aqui então Paulo vai fazer essa lembrança. Ele traz uma adversativa, portanto, ou por causa, mostrando uma ligação com o contexto anterior. O versículo 11 ligado ao que Deus tinha acabado de dizer e tinha feito por intermédio de Cristo Jesus, quando os efésios estavam em seu estado inerte, sem vida, sem condição alguma. Em seguida, o verbo, ele é um verbo no imperativo, lembrar, imperativo presente, ele é lembrar. Lembrai-vos de que no passado. Esse texto ele está exatamente começando como começa o verso 1. Veja que o verso 1 diz, ele vos deu vida estando vós nas vossas transgressões e pecados. Esse texto lembra agora que também eles estavam no passado afastados de tudo que era de Deus, da promessa, da aliança. Eles estavam sem Deus no mundo, não fazia parte do povo da promessa, não fazia parte do povo da aliança. E em seguida, então, esse verbo traz uma lembrança, uma boa lembrança aos efésios. Está lembrando para eles, a ideia de lembrar aqui é estar atento, trazer à mente, manter a memória, guardar na mente. Lembrem de quem vocês eram e lembrem do que Cristo fez de vocês. É essa a intenção do apóstolo Paulo. O que Paulo então quer lembrar aos santos fiéis que estão em Éfeso, conforme o início da carta, capítulo 1 diz que ele escreveu aos santos e fiéis. O que é que ele quer lembrar? A salvação pela graça de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus se manifestou agora neles também, nos crentes gentios. Gentios é todos aqueles que não eram judeus. E aqui ele está lembrando aqueles irmãos de outras nações que agora, conforme o propósito da carta, eles tinham sido alcançados também por Jesus Cristo. Nesse cenário, a gente tem um contexto que Paulo lembra aqueles irmãos que eles não pertenciam à aliança, mas agora eles pertencem
a pergunta-chave: por que agora eles pertencem à aliança? Quem fez isto? Quem é o conciliador? Quem é o mediador? Quem aproximou os efésios de Deus quando eles estavam distantes? É isso que nós vamos entender agora nessa proposta e como isso deve fazer efeito prático, deveria fazer na vida dos irmãos de Éfeso e deve fazer hoje em nossas vidas também. A grande ideia, então, desse texto de 11 a 22, o sangue de Cristo nos reconciliou com Deus e uns com os outros para sermos morada de Deus no Espírito. Anote isso, não esqueça disso mais nunca. Talvez se você não conseguiu guardar todos os sermões ou outros sermões, pelo menos tenta gravar isso. Isso é fundamental, porque o sangue de Cristo nos reconciliou com Deus e uns com os outros para sermos morada de Deus no Espírito. Vamos compreender isso de forma sequencial. Como o autor está construindo de forma lógica o pensamento progressivamente nesse texto. E aí a gente tem 3 divisões. Na verdade, vai aparecer agora aí 3 verdades sobre a nossa reconciliação com Deus. E Paulo vai fazer isso mostrando essas 3 verdades como os crentes em Éfeso, ou os efésios, eles agora faziam parte da família de Deus por causa do sangue, da aproximação pelo sangue em Cristo Jesus. Então, 3 verdades sobre nossa reconciliação com Deus. A primeira, do verso 1, ou melhor, do verso 11 até o verso 12. O homem sem Cristo está separado de Deus e de sua aliança. Essa é a primeira verdade que Paulo quer deixar clara no coração dos crentes em Éfesos e mostrar o distanciamento deles quando ainda eles não tinham um relacionamento com Jesus Cristo, quando ainda eles não tinham conhecido Jesus Cristo, ou o mesmo que está no seu estado de pecado, mortos em transgressões e delitos, conforme o versículo de número 1. Olha só o verso de 1, repetindo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. E aqui agora ele está mostrando o mesmo sentido, só que agora ele está dizendo: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, porque vocês não faziam parte do povo de Deus, vocês não faziam parte da aliança, vocês eram estrangeiros, ou seja, sem cidadania. Vamos entender esse processo. Do verso 11 ao verso 2, é o estado anterior a Cristo. Os crentes em Efésios precisavam lembrar, e aqui é muito importante, lembrar quem eles eram sem Cristo. E aqui agora a gente vai dar valor à ideia que Paulo quer. Lembre-se de quem vocês eram e lembrem-se, logo em seguida, do que Cristo fez de vocês. Sabe como eu consigo trazer isso de uma forma muito clara e ilustrativa? Às vezes a gente olha para as nossas fotos do passado, né? Quando a gente era adolescente, junior, ou até ainda criança. E às vezes a gente olha para a foto atual, a gente diz: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. A gente às vezes olha algumas imagens nossas, e eu mesmo, uma época atrás, eu fui olhar para uma foto minha preta e branca, né? Preta e branca. E aí eu fui olhar para uma foto hoje colorida, arrumadinha. Eu disse: Senhor, até antes de a gente chegar no mundo glorioso, na glória definitiva, como o Senhor é gracioso com a gente ainda nessa vida. Porque aqui Paulo está dizendo: lembrai-vos. Lembrai-vos que vocês não eram pertencentes a Deus. E como é importante lembrar quem de fato a gente era antes. Ele vai trazer aqui, na verdade, uma solicitação de lembrança no passado. Veja o versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que no passado, cá atrás, bem cá atrás,
E aí ele segue dizendo, quem vós gentios, a palavra gentil é estrangeiro, é pessoas que não pertencem o povo judeu, e que não tinha a aliança ainda. Portanto, ele vai se dar essa sequência, vós gentios por natureza, ou seja, na carne, né? No sangue. Essa é a ideia de homens na carne. Ele diz, lembrava que vocês eram naturais, vocês não tinham uma natureza espiritual. Chamados então de incircuncisão, ele está lembrando aqui do processo da aliança com Abraão no capítulo 17 de Gênesis. Eles não tinham ainda a aliança como tinham aqueles filhos da promessa. Por isso que ele vai dizer chamados de incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, ou feita na carne. Ele está lembrando da circuncisão feita lá por Abraão, que era um símbolo da aliança com Deus e o seu povo. Definitivamente feita, arrumada lá no texto de Gênesis capítulo 17. Então ele estava dizendo, vocês não tinham a natureza espiritual autorizada, autenticada por Deus. Vocês, na verdade, eram pessoas estrangeiras. Vocês não pertenciam à aliança. E ele vai continuar no verso 12, dizer, estavas longe naquele tempo, sem Cristo. Olha a ideia de que não fazia parte da circuncisão, dos que chamavam circuncisão. Porque eles estavam afastados, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não pertenciam ao povo de Deus. Estranhas alianças, aquelas alianças antes de Cristo, da promessa, que era a promessa que Deus iria fazer uma aliança definitiva na circuncisão do coração em Cristo. Estranhas alianças da promessa, sem a esperança e sem Deus no mundo. Na verdade, gentios eram odiados, desprezados, sem Cristo desanimados, completamente desolados, estrangeiros sem cidadania, eles não têm cidadania. Interessante que cá no final, no versículo de número 19, ele vai dizer que agora eles têm cidadania. A gente vai ver isso mais adiante. Sem cidadania, deslocados de Deus, sem alianças, desprovidos, não tinham a proteção, não tinham a graça de Deus, sem esperança, desesperados, sem Deus no mundo, desamparados. Paulo, na verdade, está exatamente colocando aqui que a posição anterior dos gentios era de alienação. Não havia possibilidade deles estarem com Deus naquele contexto. Então ele está lembrando, lembre-se de que vocês não tinham o privilégio de conhecer e de se relacionar com Deus. Portanto, há três verdades sobre nossa reconciliação com Deus. E a primeira verdade, de 11 a 12, o homem sem Cristo está separado de Deus e de sua aliança. E o que significa estar separado de Deus e de sua aliança? Ele está completamente perdido. O estado dele é de um estado espiritualmente desgraçado, desprovido da graça, sem o benefício de Deus da redenção humana. Isso aqui é importante. Paulo está dizendo, lembrem quem vocês eram no passado. Mas graças a Deus que agora o texto vai para uma dobradice. O texto traz algo muito importante, fortalecendo a esperança daqueles irmãos, encorajando-os a entenderem o que Deus fez. E para entender o que Deus fez, primeiro ele lembra quem eles eram. E é importante, isso está muito nítido e claro em nossos corações. A segunda verdade, então, sobre nossa reconciliação com Deus, está no verso 13 até o verso de número 18. Anote aí agora. O sangue de Cristo nos reconciliou com Deus e uns com os outros. O sangue de Cristo nos reconciliou com Deus e uns com os outros. Preste atenção e anote isso agora. Porque a partir do momento que Paulo lembra aos Efésios quem eles eram, Paulo agora vai também lembrar o que Deus fez. Quem eles agora são. E por que isso é importante? Porque aqui ele vai mostrar
exatamente que só foi possível os efésios pertencerem à aliança, não ser mais estrangeiro, ser cidadão, família de Deus, estar dentro da promessa, por causa do sangue de Cristo. Veja o verso 13, ele é chave. Enxergue esse princípio. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Ou seja, o que é que nós temos aqui? A aproximação de Deus e de uns com os outros, por intermédio do que Cristo fez. Ele vai lembrar agora da cruz. Primeiro ele lembra do passado sem a cruz. Agora ele lembra do presente por causa da cruz. A cruz de Cristo, o que Cristo fez. Por isso que a gente tem uma adversativa agora. Ele começa com a conjunção aditiva, lembrando aos crentes, aos efésios, antes de serem crentes, quem eles eram e onde eles estavam. Mas agora, a adversativa faz a somatória do pensamento, o progresso do pensamento. Ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vós, judeus, que antes estavas longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Agora, tanto judeus como gentios foram aproximados. E o meio, o canal pelo qual Deus aproximou e fez dos dois povos, gentios e judeus, dos dois, fez um só povo. Ele está dizendo que agora Deus, pelo sangue de Cristo, faz uma família só, um povo só, um corpo só, uma igreja só. Ele aproxima a gente por causa do sangue de Jesus Cristo. Veja que agora ele vai exatamente mostrar que o responsável pela aproximação, pela reconciliação com Deus e uns com os outros, horizontal e vertical, agora é por causa do sangue de Jesus Cristo. A cruz de Cristo, ela faz uma ponte, ela vai conectar o homem com Deus, mas ela vai conectar também nós, uns com os outros. E você pode até perguntar, como, pastor, isso está acontecendo? Lembre-se que agora nós temos um processo claro. Deus tinha escolhido um povo, é isso que está sendo claro. E esse povo deveria ser um canal de Deus para proclamar a glória de Deus, a salvação de Deus, o nome de Deus às nações. Chegou um determinado ponto que os judeus, que era o povo que Deus escolheu, perdeu o foco e achava que a salvação era um projeto exclusivo dele. No livro de Atos, Deus vai fazer esse chamamento por intermédio dos apóstolos e mostrar agora que Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, deveriam estar exatamente em um só lugar. Como isso poderia acontecer? Por intermédio do que Cristo fez na cruz, agora ele vai unir todos os povos, porque a proposta de Deus é fazer com que todas as nações, por meio de Cristo, glorificasse o seu nome, exaltasse o seu nome. E agora aqui Paulo está dizendo que aqueles gentios, aqueles estrangeiros, pertencentes a outras nações, estrangeiros porque não fazia parte do povo da aliança, agora, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, eles são pertencentes a um povo só. Vamos entender isso agora. Vamos entender de forma clara. Do verso 13 até o versículo de número 18, a gente tem o resultado da cruz, o produto da cruz. O que a cruz de Cristo, o sangue derramado, foi capaz e suficiente a fazer. O que é que Deus está dizendo aqui por intermédio do apóstolo Paulo àqueles crentes? O sangue de Jesus Cristo aproxima todas as etnias. O sangue de Jesus Cristo aproxima todos os povos, todas as pessoas com Deus. Só por meio do sangue de Cristo. Nesse cenário, então, a gente verifica o seguinte. Olha o 14 e o 15, quando ele fala paz entre judeus e gentios. Esse texto ele diz, pois ele é a nossa paz. E de ambos os povos fez um só, e derrubou a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz.
O que é que está acontecendo? O sangue de Cristo, ele vai reconciliar judeus e gentios. E aquelas nações que antes andavam em divisão, em separação, por meio do sangue de Cristo, agora eles estão unidos, conectados. Olha qual é a ideia aqui dos versículos de número 14 até o versículo 17. O processo da reconciliação, ele fez a remoção da lei como uma barreira entre aqueles que a conheciam e os que a ignoravam. A lei, ela, por causa da forma como os judeus agora tinham um entendimento dela, ela fazia separação entre gentios e judeus. Isso a gente verifica no livro de Atos em 2 momentos. Deus trabalha lá no capítulo 10 e o capítulo 11. Aquele momento, por exemplo, quando aparece uma visão para aquele camarada chamado Cornélio. E na visão, Deus manda que ele vá procurar Pedro. Pedro também tem uma visão, e na visão, Pedro tem animais puros e impuros, que para os judeus eram animais que podiam servir de alimentos e animais que não podia servir de alimentos. Mas na verdade ele não estava falando de alimentos, estava dizendo agora que tanto os judeus quanto os gentios, depois você pode observar capítulo 10, capítulo 11 de Atos, tanto os judeus e gentios agora por meio de Jesus Cristo, Deus estava aproximando. E naquela visão, Pedro acha impuro comer animais que não deveriam ser comidos. E Deus diz para Pedro, não torne impuro aquilo que eu consagrei, aquilo que eu santifiquei. Ele está mostrando que agora gentios pertenciam à família de Deus, eles eram santos. Que é exatamente isso que está no verso 19, olha comigo. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos. Eles agora são santos. E também membros da família de Deus. A proposta é que o sangue de Cristo nos reconciliou com Deus e uns com os outros. Então, o sangue de Cristo, ele traz a paz entre judeus e gentios, a paz entre homens e Deus. Olha o verso de número 16. E pela cruz, reconciliar. Reconciliar é reconectar, é fazer com que haja conexão, ambos com Deus e em um só corpo, tendo pela cruz, destruído a inimizade. A proposta é de acessibilidade. A quem acessibilidade? O que é que Cristo está fazendo com as nações? Cristo está fazendo com que as nações, agora independente da sua raça, da sua etnia, da sua nacionalidade, de ser estrangeiro ou não, por meio do seu sangue, ele está dizendo agora, Deus fez um só. Um só. Qual o propósito do sangue de Cristo? Veja o verso 17 e veja também o verso 18. Vindo ele, proclamou a paz para com vós que estavas longe e também para os que estavam perto. Veja o 18. Pois por meio dele, de Jesus, ambos os povos, judeus e gentios, acesso ao Pai no mesmo Espírito. Agora há uma conexão. Agora não há mais estrangeiros. Não precisa mais fazer todo aquele processo de circuncisão, sacrificar animais. Agora, o sacrifício de Cristo, ele é definitivo, único e para sempre. E agora, Paulo está dizendo que gentios não precisavam mais se sentir estrangeiros, isolados, afastados, distantes daquilo que era de fato o projeto de Deus em Cristo Jesus. Então, o processo da reconciliação ele foi cumprido pela morte corporal de Jesus, como um pagamento pelas exigências da lei. O versículo de número 15a diz que agora o sacrifício de Cristo, ele cumpre a lei, ele derruba a parede de separação. E aí o verso 17 diz que o processo da reconciliação foi pregado a homens de todas as espécies. Ou seja, o resultado da reconciliação é acesso livre a Deus, Pai, tanto para os judeus quanto para os gentios, no versículo de número 18. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai. Você se lembra de João, quando ele diz, disse Jesus,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim. Aqui ele está dizendo que a única forma de a gente ter acesso a Deus, a gente conseguir se conectar com Deus, é por meio de Jesus. Por isso que lá em João 14 diz que Jesus é o caminho, o acesso. Ele é a verdade, é Ele que vai nos conectar com Deus. Só Ele é a verdade sobre como nós vamos de fato entender essa aproximação com Deus. Mas diz que Ele é a vida. E diz ainda, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Daí então, aqui, Jesus, por meio de Paulo, está ensinando aqueles gentios. E lembre-se, qual era o contexto dos gentios? Era um contexto de idolatria, conforme o capítulo 18 e 19 de Atos. A igreja de Éfeso, ela foi criada num cenário de idolatria e num cenário de paganismo tão grande. E naquele contexto tinha a deusa Diana. Demétrio, inclusive, era um dos que vendia santinhos da deusa Diana. Aqui agora, Paulo está fazendo recordar que tanto gentio quanto judeus não têm conexão com Deus, a não ser por intermédio do que Cristo fez. Aqui tem uma verdade absoluta. Presta atenção nisso. A salvação, a conexão, a reconciliação com Deus não é pelo que eu e você fazemos, não é pela esmola que você dá, não é pela obra social, não é pela assistência social que você faz, não é pelo que você deixou de fazer, e aqui no caso agora até na igreja. Não é pelo que você faz dentro de uma igreja, não é pelos seus trabalhos 30, 40, 50 anos de cristãos. Não, é pela reconciliação da cruz. É pelo que Jesus Cristo fez. Às vezes nós criticamos pessoas que não têm a fé em Jesus e dizemos que elas não entendem que a única forma de se relacionar com Deus é por intermédio de Jesus. Mas você já parou para pensar que em algum momento, às vezes, acontece em nossos corações que a gente tem mérito diante de Deus por intermédio daquilo que nós fazemos dentro do santuário, na igreja, entre os irmãos? Já parou para pensar que às vezes isso acontece? Nós não temos mérito pelo que nós fazemos dentro da igreja. Até porque é um privilégio fazermos tudo isso que fazemos através de Cristo para a glória de Deus. É isso que na carta Paulo está deixando bem claro aos Efésios. Observe comigo que quando ele vai descrever Deus abençoando os cristãos em Éfeso, olha como ele começa a dizer. Veja o verso 3. Bendito seja o Deus, 1:3 da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Capítulo 1, versículo 3. Olha comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós só somos conectados com Deus, abençoados por Deus, por causa do que Cristo fez. Isso fica claro quando ele vai no verso 7 ainda do capítulo 1. Olha comigo, capítulo 1 agora, versículo de número 7. Nele em Jesus, temos a redenção, preço pago, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. E qual o objetivo disso? Volta um pouquinho o verso 6. Para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Deus nos abençoou em Cristo. Deus perdoou nossos pecados para o louvor da sua glória. Não há mérito na salvação de Deus em Cristo em nós. Nós não participamos disso. O ato da cruz é exclusivamente de Deus. Portanto, aqui quebra toda aqueles ensinos, aquelas pregações que fala que você é uma pessoa capaz e que pode se aproximar de Deus. Eu e você não podemos, sozinhos, não temos capacidade. Isso é só por meio do que Cristo fez. Mais uma vez o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavas longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Então, o que é que, na verdade, Paulo está deixando claro aqui?
O sangue de Cristo nos reconciliou com Deus e uns com os outros. No caso aqui, ele está mostrando essa reconciliação entre dois povos, judeus e gentios. Judeus e gentios. Como aplicar isso hoje aos nossos corações? Como entender isso à luz do que Paulo está ensinando aos crentes, judeus e gentios, mais judeus nesse cenário da carta aos Efésios? Como agora, Igreja Batista Nova Aliança, irmãos de Camaçandi que nos ouvem no canal, em pleno século XXI, entender esse negócio, entender esse princípio. O princípio maior é o meio de reconciliação de Deus com o homem foi o sangue de Jesus Cristo. Nem eu, nem você, nem qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, de qualquer país, do lugar do mundo, o mais longínquo de nós, o mais pobre ou o mais rico, ninguém se aproxima de Deus. Ninguém vai a Deus a não ser por intermédio do sacrifício de Jesus. Não é por nenhum ser humano, nenhuma pessoa, por mais que ela tenha feito. E aqui, cabe eu colocar isso aqui, não é por nenhum santo. Santo no sentido literal do nosso conhecimento histórico-social. Por exemplo, uma pessoa santa pode aproximar uma outra de Deus, como Maria, Francisco. Nessa noite, aqui, eu respeito a sua fé e você tem direito de fato, defender a fé que você quiser. Diante de Deus, isso não vai ser desta forma. No nosso contexto social e histórico, a gente pode defender a fé que quiser. Agora, no cenário espiritual, você pode ter certeza que não é Maria, não é Francisco, não é São Pedro, não é São José. Nenhum desses pode lhe aproximar de Deus. Nenhum. O texto da Bíblia, a palavra de Deus é clara. O meio de reconciliação hoje, em qualquer nacionalidade, inclusive os judeus. Os judeus hoje, para se aproximar de Cristo, não tem que guardar sábado, não. É Cristo e só Cristo. Não tem Cristo e mais alguma coisa. Cristo é suficiente. O sangue dele na cruz. O que ele fez na cruz é suficiente. Essa é a verdade absoluta para Deus. Pode não ser a verdade absoluta para alguns, mas para Deus é. Outra verdade que a gente aqui pode entender nesse princípio do texto, aplicando às nossas vidas. Só a cruz de Cristo tem poder de nos reconciliar com Deus e também uns com os outros. Agora vem a verdade mais clara. No cenário é judeus e gentios. Agora, o cenário está também aplicando aos nossos corações. E aqui eu quero apelar para os fundamentos dos nossos relacionamentos. Há muitos crentes que, às vezes, na mesma igreja, na mesma fé, no mesmo corpo, na mesma agência, e aí, aqui, cabe a gente entender. Tem muitos crentes que dizem assim, pastor, eu sou da Igreja Batista, um exemplo, Nova Aliança. E, às vezes, você se zanga com o irmão, se zanga com o outro, e, de repente, naquela zanga, você não quer mais, e a gente tem até aquela ideia de dizer assim, pastor, não quero mais meia com fulano. É melhor dizer logo que não quer a sapataria inteira, né? Nem meia e nem sapato. Mas o que eu quero dizer para você é que isso para Deus não é justificativo e não vai funcionar. Porque se você diz que não quer relacionar-se com seu irmão, você está negando o sacrifício de Cristo na cruz. O que ele fez por você. Por isso que não existe essa ideia de dizer, pastor, eu estou na igreja, mas meu irmão sentado no lado esquerdo da igreja e o outro do lado direito da igreja. O outro do lado esquerdo, o outro do lado direito. Se eu estou falando para crentes assim, que na igreja não fala com o outro, é zangado com o outro, tem raiva do outro, o coração está cheio de cólera, o coração está cheio de ira, o coração está cheio de mágoa. Se nessa noite eu estou falando para crente assim como pregoeiro do evangelho, eu quero dizer para você que você precisa entender que se você não entendeu que o sangue de Cristo aproximou gentios e judeus, estrangeiros, o sangue de Cristo aproxima irmãos. Não existe espaço na igreja para crentes estar zangado com o outro, com birra com o outro. Já teve uma época, eu disse aqui, inclusive nesse período político, agora é um período crítico para muitas igrejas. Aqui não, graças a Deus, aqui a gente não se envolve com a política partidária.
A gente vota, no sentido de, entendo o sentido de eu dizer que não se envolve. A igreja que não faz campanhas. A igreja vota, não troca voto. A igreja entende o processo político, mas a gente entende também a separação de igreja de Estado. Nosso estatuto reza isso, mas a Bíblia nos ensina a vivermos num cenário político, num contexto histórico, mas a gente entender que a missão da igreja não é política. A missão da igreja não é social. A missão da igreja não é filosófica. A missão da igreja é espiritual. Ela vai fazer, sim, atividades que venham beneficiar e ajudar irmãos suprindo necessidades. Isso é claro, porque é uma demonstração do amor ágape, do amor de Cristo na cruz. E essa demonstração ela é também feita na prática, no dia a dia dos nossos relacionamentos. Mas a missão da igreja não é ação social. Isso pode até servir de elemento ponte para a proposta do Evangelho, mas que a missão da igreja não é. Diante desse cenário, o que é que a gente precisa entender? Deus está aqui dizendo que mesmo no contexto político, eu já vi história política, que tem crentes que às vezes o grupo do partido A e o grupo do partido B não se relacionam. Eu já vi igreja em assembleia ser dividida, em culto administrativo, como nós batistas pensamos, ou funcionamos administrativamente falando. Irmãos, eu vou dizer para você, se nesse meio político, nesses dias, você está nessa situação, brigando com seu irmão, de mal com ele, porque ele é do partido A e você é do partido B, eu quero dizer, deixa o sangue de Cristo agir na sua vida. Se nesses dias você é daquele que senta do outro lado para não sentar do lado do seu irmão, eu quero dizer, deixa o sangue de Cristo agir na sua vida. Ele aproxima crentes de crentes. Por isso o verso de número 14, pois ele é a nossa paz, de ambos os povos fez só um, derrubou a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Não é esse negócio de você fazer parte do corpo de Cristo e dizer, não falo com o irmão fulana, não falo com o irmão fulano, falta conversão no seu coração. Me permita confrontar agora diretamente a sua vida espiritual. E como pastor e líder espiritual, eu não vou passar a mão pela sua cabeça. Eu preciso dizer para você, se seu coração está com mágoa, rancor, inimizade com irmãos da igreja, você precisa deixar o sangue de Cristo aproximar você do seu irmão. Ou caso contrário, você ainda não entendeu o sacrifício de Cristo na cruz. Você ainda não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Outro aspecto prático desse princípio para as nossas vidas. A gente viu que o majoritário é Deus, aproximou o homem às nações com ele. E a gente verifica esse princípio muito claro, fechado. Daqui a pouco a gente vai dizer isso no final da proposta desse texto. Então, o outro princípio prático é, saindo do âmbito da irmandade, da igreja, da comunidade de fé. Agora a gente vai para a comunidade menor, a casa. Há casos que esposos não falam com as esposas. Há casos que os filhos não falam com os pais. E sabe qual é a justificativa? Meu pai fez isso e aquilo comigo. O sangue de Cristo já derrubou essa parede de separação. O sangue de Cristo já derrubou essa parede de inimizade. Se você é um crente e se converteu e dentro da sua casa você ainda continua com aquelas picuinhas, mesquinheza com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa, é sinal de que o sangue de Cristo ainda não lavou o seu coração. E esse é um problema de coração. Não é um problema físico, é um problema espiritual. Só quando o sangue de Cristo banha a nossa vida por inteiro, a gente sai da inimizade para a amizade. A gente sai da ira para o relacionamento amistoso, compassivo. Olha só como isso é bonito lá no capítulo de número 4. Olha como o texto vai crescendo na prática, no princípio para a prática. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 30, 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados no meio de vós, bem como toda maldade. Olha o 32. Pelo contrário, sede bondosos
E tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Na vida cristã não há lugar para rancor. Quando ela surge, quando ela aparece, é Deus, na verdade, testando seu coração. Por isso que eu sempre tenho dito, o remédio para rancor não é tratamento psicológico. O remédio para rancor é o sangue de Jesus Cristo. O remédio para ira, o remédio para cólera, o remédio para qualquer outro tipo de sentimento dessa natureza é o sangue de Cristo no coração, fazendo a circuncisão do coração, tirando o coração de carne e colocando um novo coração, um coração semelhante ao de Cristo, um coração de compaixão e não de rancor. Próxima verdade e última. 3 verdades sobre a nossa reconciliação com Deus. Lembra da grande ideia? Deixa eu relembrá-lo. A grande ideia é o sangue de Cristo nos reconciliou com Deus e uns com os outros para sermos morada de Deus no Espírito. Agora a gente vai entender qual o objetivo final. Por que Cristo nos reconciliou com Deus? O que é que Ele quer? Ele quer que Deus, que nós sejamos morada, templo, edifício, porque agora a analogia a partir do versículo 19, a analogia mostrando como isso funciona. Veja de 19 a 22, qual é a grande ideia? Cristo nos fez família e morada de Deus pelo seu Espírito. Cristo nos fez família e morada de Deus pelo seu Espírito. Veja a partir do versículo 19, diz, assim agora não sois mais estrangeiros. Ele vai trazer analogias para mostrar que agora somos um só. Ele vai dizer Paulo está dizendo, os gentios, eles não são mais pessoas estrangeiras aos judeus. Eles são agora, não são mais imigrantes, pessoas que vêm de um país para o outro. Eles agora são o quê? Pelo contrário, olha o que ele está dizendo. Verso 19, sois concidadãos dos santos. Olha o que ele diz, membro da família de Deus. Tudo isso é uma metáfora, é uma analogia para dizer agora nós pertencemos a um só edifício. Agora nós pertencemos a um só tabernáculo. Agora nós temos um Deus habitando entre nós, edificados na pessoa do seu Filho. Veja que essa família, esse edifício, esse corpo que agora ele vai trabalhar, veja como ele diz, ele vai usar uma linguagem de engenharia, de prédios, de construção. Por isso que a palavra aqui é edificados, também é uma metáfora. Edificados sobre fundamento dos apóstolos. Ele está dizendo que essa igreja, esse corpo de gentios e judeus, agora pertence a um só corpo, a uma só família. E onde está a edificação? Nos ensinos dos profetas, que anunciou quem? Veja, apóstolos e profetas, que anunciou quem? Veja que o verso 20 diz, sendo o próprio Cristo Jesus, a pedra principal de esquina. Quem é o sustentáculo desse edifício? Do verso 20 diz, edificados. Quem sustenta esse edifício? Quem sustenta esse prédio? Quem sustenta essa casa? Quem sustenta essa família? É o esteio. É a pedra principal. Quem apresentou essa pedra principal? Apóstolos e profetas. Apóstolos no Novo Testamento, os profetas do Antigo e também alguns profetas do Novo. O ensino dos profetas e dos apóstolos é Jesus. Por isso que em Atos 2,42 diz que a gente está fundamentados na doutrina dos apóstolos. Por isso, ele agora vai dizer que uma vez que a gente foi reconciliado e teve acesso a Deus, Deus agora nos fez morada dele, edifício, templo, habitação, morada pelo seu Espírito. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. É ele que nos edifica. O versículo 21 diz, nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo, morada no Senhor. E o 22 diz, no qual vós também, juntos sois edificados para a morada de Deus pelo Espírito. Por isso que a grande ideia geral, o sangue de Cristo nos reconciliou com Deus e uns com os outros, para sermos morada de Deus no Espírito.
Deus em Cristo nos fez templo santo no Senhor. E fez isso por intermédio da unidade, no vínculo do Espírito. Por isso que o capítulo 4, Paulo, ele vai dizer, 4, 1 e 2, ele diz: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis do modo digno para o qual fostes chamados, o modo digno para qual o chamado que recebeste. Verso 2, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente, verso 3, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Eu sei que isso às vezes pode ser confrontativo para muita gente. Para muitos crentes que estão dentro de igrejas vivendo zangado, aborrecido, que não falam com o outro. Inclusive às vezes que tem questões familiares não resolvidas, chega dentro da igreja, se torna um crente e depois continua zangado com aquele irmão que agora não é só parente de sangue, é primo, é irmão, é tio, seja qual for. E agora às vezes se torna um crente e depois não, a gente é zangado lá como parente, aqui não é a igreja, não é Cristo que vai nos reconciliar. É sim. Quando uma pessoa assume um compromisso com Cristo, ela só tem uma alternativa: ser obediente. Se ela é de fato um crente, uma crente, ela ouve a voz do Senhor. Dessa forma, ele está mostrando que agora os crentes edificados em Cristo, eles são moradas de Deus, feitas pelo Espírito. Eles estão solidificados e o Espírito agora vai atuar. De maneira que nesta noite eu queria dizer: deixa o Espírito atuar na minha, na sua vida, nas nossas vidas. E não vivermos com separações. Jesus Cristo nos edificou para uma morada santa, pelo Espírito Santo. Então, o que é que ele está dizendo aqui? A posição dos gentios lhes dá privilégios espirituais que eles não possuíam antes. Agora eles são cidadãos do reino dos céus. Pertencem à mesma família que os judeus. O que isso tem a ver como verdade espiritual para nós, ou verdades espirituais para nós? Primeiro, Cristo derrubou a parede de separação que existia entre judeus e gentios. Hoje, ele derruba a parede de inimizade que existe entre pais e filhos. Ainda que seu pai, ele tenha te abandonado, ainda que sua mãe lhe vendeu por uma bacatela, por uma cesta básica, ainda que seu tio fez algo com você, seu parente, seja quem for, crente agora em Jesus, agora ele tem um edifício justo para viver em unidade. Logo, o que é que a Bíblia aqui nos convida a entender? Que em Cristo nós somos um edifício. E a ideia de edifício é exatamente um conjunto de coisas que sustentam uma a outra. A laje, as colunas, todas as partes de um edifício estão interligados. Não há como separar, não há como dissociar. Aqui Paulo então está dizendo: para aqueles que estão em Cristo não existe desculpa para inimizade, hostilidade, por contas acertadas, brigas, inveja. Por causa de Cristo não somos mais estrangeiros, e sim membros da família de Deus. Cristo, ele derrubou toda a separação entre o homem e Deus. Entre o homem e o homem. Se nesta noite você estava separado de sua família, há dias, quem sabe eu estou falando nessa noite para pessoas que não mais teve contato com a família e não quer ter contato por causa de brigas passadas. Talvez hoje eu esteja falando para irmãos que já fazem 20, 30 anos dentro da mesma igreja, que não se relaciona com o outro, porque um dia o outro falou alguma coisa dele. Quem sabe eu esteja falando hoje para esposo e esposa que por causa de situações administrativas não perdoa mais o outro e quer o divórcio. Deus está te chamando ao arrependimento nesta noite. Deus está te chamando a entender o que o sangue de Cristo fez na cruz.
o que a cruz de Cristo fez e faz conosco. Primeiro, nos reconcilia com Deus, estávamos distantes. Mas essa reconciliação para a eternidade faz parte também da reconciliação entre nós aqui. Não existe espaço para crentes brigarem, para crentes com mágoas. Capítulo 4, a gente vai dar uma sequência nessa. Eu ia pregar apenas 2, 3 textos da carta aos Efésios, mas eu vou relembrar ele para a gente. Na sequência, depois a gente vai para o livro de Ruth. Mas eu quero relembrar a você nesse aspecto. Paulo está dizendo, lembre quem vocês eram sem Cristo. E lembre o que Cristo fez por vocês. Nosso estado anterior, antes de Deus manifestar o seu amor por Cristo, era sem aliança. Mas agora nós temos aliança. Deus em Cristo, Ele fez reinar a paz dentro de nós e dentro de nossos relacionamentos. A gente hoje que não tem paz, não consegue dormir, não consegue comer. Há anos e anos toma até remédios controlados. E muitas das vezes por falta de um perdão. Por falta de abrir o coração e de dizer para Deus, eu perdoo como o Senhor perdoou em Cristo. Qual o grande desafio prático de Deus para nós nesta noite? É olhar que Deus nos perdoou em Cristo e nos aproximou dele. E que em Cristo agora também nós devemos nos aproximar uns dos outros. Não deixarmos contenda, inimizades, porfia, ira, mágoas. A gente dá vários apelidos a mágoas, né? Tem gente que diz, pastor, eu não estou com mágoa não, eu só estou triste. Apelido de ira, de raiva. Ah, se eu estou aborrecido, pastor. Mas, não. Por isso, irmãos, que eu defendo o seguinte, eu defendo esse princípio bíblico. Se você perdoa um irmão, você tem que se relacionar com ele. Não existe esse negócio de você perdoar e dizer, pastor, pastor, o senhor está certo, Jesus também está certo. Mas, olha, pastor, é ele lá e eu cá. Vou fazer a seguinte proposta para você. Tudo bem. Se você quer assim, Jesus perdoou você. Tudo bem? Tá certo assim? Legal. Então, quando o toque da trombeta ecoar, quando Jesus vier e levar o seu povo, Jesus não vai querer você lá no céu. É Jesus lá e você em outro lugar. Tudo bem assim? Se for assim, eu concordo com você. Mas não é assim. A Bíblia diz que Deus perdoa e nos reconcilia. Jesus, o sangue, nos reconcilia. Então Ele nos leva para perto de Deus, para uma comunhão absoluta. Deus perdoa a gente e diz, tudo bem, você lá e eu cá. Não quero meia com você, está perdoado. Mas fique lá e eu fico cá. Deus não faz assim, queridos. E se você está com essa crença, ela não é bíblica. Há muitos ensinos assim hoje em dia, porque o evangelho hoje está tentando se adequar às realidades sociais. O evangelho transforma o homem dentro das realidades sociais. E precisamos entender o seguinte, se você perdoou, você precisa se relacionar. Enquanto você não se relaciona, é um sinal de que você ainda não perdoou, como Deus nos perdoou em Cristo. Conforme o 4,32 diz, pelo contrário, ao invés de ira, de cólera, perdoai uns aos outros com a mesma graça que Deus nos perdoou em Cristo. O sangue de Cristo nos reconciliou com Deus e uns com os outros para sermos morada de Deus pelo seu Espírito. Deus te ajude, me ajude, nos ajude a entendermos isto. Nós vamos cantar uma canção que nos ensina esta verdade. E esta canção, ela fala exatamente da consagração com Cristo. Nossas vidas consagradas, solidificadas por Deus, através de Jesus. Vamos ouvir Marcelo e Gilmária. Consagrando corações e vidas ao Senhor, nós louvamos o teu santo nome. E é isso que nós faremos agora com este cântico de louvor e adoração,
consagração. Louvemos ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Amém. Deus seja louvado. O que é que ele espera de crentes aproximados? Uma vida consagrada, porque essa vida consagrada, santificada, glorifica o Pai, que Cristo nos reconciliou com Ele. Deus espera da sua igreja, do seu povo, uma vida que o glorifique como morada dele no Espírito. Nessa noite, se você está nos ouvindo, e se o Espírito mexeu com o seu coração, e trouxe você para o entendimento de que o sangue de Cristo perdoa nossos pecados e nos aproxima de Deus, procura uma igreja bíblica. Onde você estiver agora nos ouvindo, se vocês ouvem-nos aqui na cidade de Valência, no bairro da Bolívia, pode nos procurar aqui na igreja, temos plantões diários. E vamos, sim, orientar a você e mostrar para você o quanto é possível tirar tudo que está no nosso coração por meio do sangue de Cristo e se relacionar genuinamente com Deus. Se você está fora da cidade, em outro local, qualquer outro local do país ou do mundo, procure agora uma igreja, um líder bíblico, um líder espiritual e mostra para ele que você ouviu a palavra, o Espírito lhe convenceu de pecado, de justiça e de juízo. Entregue sua vida agora a Ele. Você crente, não há mais espaço para inimizades no corpo. Você é morada de Deus no Espírito. Lembre-se disso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e bondade em Cristo, pelo que o Senhor fez na cruz. Glórias sejam dadas ao Teu nome, porque naquela cruz o Senhor nos aproximou pelo sangue, o sangue de Jesus Cristo. E tudo isso à luz da carta aos Efésios, para o louvor da Tua glória. O Senhor aproximou judeus de gentios.
O Senhor, pela lei que cumpriu em Cristo, mostra agora que todos fazem parte de um só povo, de uma só nação. E Cristo é este, por meio de quem o Senhor abençoou todas as famílias da terra. Glórias sejam dadas ao teu nome nesse instante, por meio de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse instante, juntos, terminarmos com a nossa súplica permanente. Quero convidar os irmãos que aqui vamos fazer. Quero já pedir a você, enquanto os irmãos estão se aproximando, já agradecer a Deus. Hoje já estamos gravando com a câmera nova, a câmera doada. Queremos agradecer essa família que doou a câmera. E veja que a imagem já está com uma outra proposta. Deus seja louvado pela vida desses irmãos. Mas estamos ainda no processo de estruturação de todo o espaço. Ore por isso, participe e glorifique a Deus, preparando o ambiente para a gente adorar nos cultos presenciais com os 50% e com os outros 50% online. E louvamos a Deus por tudo isso. Quero convidar os irmãos para a súplica permanente. Venham cá. O Salmo 90, verso 17. Ele sempre nos lembra da graça de Deus que é apresentada plenamente em Jesus. 90, 17, juntos vamos dizer? Diga também conosco agora. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus confirme a obra dele por meio da sua história, a obra de Cristo. É isso que ele deseja fazer. Até, se Deus permitir, domingo de manhã, estudando o Salmo de número 41, o último Salmo do primeiro livro dos Salmos, que são 5 livros. Estude já Salmo 41, e se Deus permitir, a gente estará na manhã de domingo estudando e glorificando o nome do Pai. Até lá, se Deus quiser.